botam. Entrou. Uns botam. Quem tem conhecimento faz a diferença. Engenheiro Paulo, esse tem experiência. Inovação com seu valor de qualidade. 28028 pro bem da nossa cidade. Para vereador de Navegantes, vote Engenheiro Paulo, número 28028. E para prefeito, professor Elvis e professora Acharam já? número 28, vote 28028. Manda o link da live. Estão pedindo o nome. Teria que ser por aqui, né? Agora sim, está ao vivo. Mandar o link, compartilhar. Pessoal, muito boa noite. Estamos chegando diretamente da casa do engenheiro Paulo, na primeira live da campanha do processo eleitoral, eleições municipais 2020. Vamos ficar por aí, não saiam, daqui a pouquinho a gente começa, hein? Tirou as notificações? Lá no telefone? Não foi nenhuma notificação. Que deu erro. Tirou as notificações. Tirou as notificações. Aquele do teu ali. Lá, daquele lá que vai ficar tocando. Boa noite, pessoal. Vamos chegando devagarinho. Estamos começando a live do candidato a vereador engenheiro Paulo. Hoje com a presença do candidato a prefeito pelo PRTB de Navegantes, professor Elvis, e a candidata a vice-prefeita, professora Laura. Vamos aguardar uns minutos para chegar o pessoal e logo a gente está iniciando, hein? Não sai daí. Aqui, Marcelo, tem comentários do vídeo ao vivo e comentários da sala de vídeo. O que é isso? Quando tu compartilha, tu faz na sala de vídeo. Uhum. 24 pessoas? 19. Pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos. Dentro de alguns instantes estaremos começando a live do candidato a vereador por Navegantes pelo PRTB, engenheiro Paulo. Hoje com a presença do candidato a prefeito, professor Elvis, e a candidata a vice-prefeita, professora Laura. Não perca, não saia daí. E se possível, se não for abuso da nossa parte, compartilhem com seus amigos, convidem os seus amigos de Navegantes. É o momento de falarmos de política, de discutirmos nossa cidade e de fazermos o que é melhor para ela. Por favor, não saiam daí, dentro de alguns instantes a gente está começando, hein? Tá a musiquinha do Elvis agora. Aquelas coisas que apareciam ali toda hora. Essa quantidade de pessoas acabou de entender. Se é só mudar de conta, o cara compartilhamento conta. É isso? O cara não dá conta? Não. Pode dar. Não sai não. O microfone é bom, cara. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Vamos começar? Estamos começando a primeira live da campanha eleitoral do candidato a vereador engenheiro Paulo, 28028. Estamos aqui com a presença do candidato a prefeito pelo PRTB de Navegantes, professor Elvis, e a professora Laura, candidata a vice-prefeita. Pessoal, sejam bem-vindos, muito boa noite.
É uma satisfação estar com vocês nesse momento. Paulo, estamos aqui, você é o anfitrião. Você é o rapaz que está provocando tudo isso. E vamos começar com você, meu amigo. Me dê suas boas-vindas. Muito boa noite, Marcelo. Boa noite, nossa querida futura prefeita de Navegantes, professora Laura. Muito boa noite, Vice. nossa querida professora Laura, futura vice-prefeita, e vai ser prefeita também, eventualmente, nas vacâncias aí quando o professor estiver viajando. Muito bem. Bem-vindo, professor Elvis, nosso futuro prefeito da cidade. Vamos nos apresentar hoje à cidade aí como candidatos oficiais do PRTB, o partido que defende a pátria, a família E Deus. e Deus, acima de tudo, principalmente. Pois bem, senhoras e senhores, como prometi a todos, hoje vamos fazer uma breve apresentação do nosso histórico, falar algum dos nossos projetos rapidamente e abrir um espaço para os nossos convidados para que eles possam intervir e também se manifestarem. Eu sou Paulo Fernando Squisato, nasci 3 de dezembro de 1964, 55 anos, portanto. Nasci no interior do interior de Tangará, como nós diríamos. Quando eu nasci, curiosamente, existia um município chamado Marari, que ficou município por 6 meses, era distrito de Campos Novos enfim. Eu nasci exatamente nesse período. Eu nasci no município de Marari, mas legalmente sou registrado no município de Campos Novos. E a nossa infância foi na agricultura, como a grande maioria dos nossos, muitas pessoas da minha idade. E na roça nós ajudávamos sempre a família, né, desde pequeno, em todos os afazeres. Eu lembro que com 5 anos já tínhamos a nossa pequena enxadinha, né? E nós costumávamos capinar junto com a minha mãe, próximo de casa, porque... Por que eu lembro disso? Porque em julho de 1970 tinha a Copa do Mundo e a minha mãe gostava muito de futebol, era apaixonada pelo Rivelino. E quando tinha jogo do Brasil, ela deixava o rádio em volume bem alto para escutar o jogo do Brasil e nós estávamos capinando junto com ela na roça. Por isso que eu me lembro desse fato, com 5 anos. Né? E assim foi. Aí com 9 anos de idade a gente acabou mudando para uma vila, né? Que na época então uma vila, que hoje é município de Monte Carlo, pertencendo para o município de Campos Novos, ainda era Campos Novos. E ali foi onde eu dei sequência aos meus estudos. Me formei no 2º grau lá no Colégio Marino Pisani em 1986. Aí em 87 eu fiz vestibular para engenharia, fiz 3 vestibulares, passei nos 3, só que só podia fazer um e eu tinha que fazer aquilo que eu podia trabalhar, então eu optei por fazer engenharia de agrimensura em Criciúma. Nossas aulas eram noturnas e nos finais de semana, nos sábados, o dia todo. Então, morei depois de 87 no sul do estado, durante 23 anos. Nesse período, em 1900, me formei, voltando um pouquinho, nesse período de estudante, houve eu tive que dar uma parada nos estudos em função de trabalho, enfim. Em 1997, eu comecei e concluí em 2000 o meu curso. Em 2001 fui convidado para ser o engenheiro responsável técnico pela prefeitura de Treviso e trabalhei lá durante 3 anos. Fizemos muitas obras importantes lá naquela cidade, mas uma delas em especial eu tenho muito carinho, que é uma obra que tem na praça lá, um monumento que a gente criou e a criação é minha, o desenho é da hoje arquiteta Marileia Kini, com apoio de muitas pessoas lá da parte da cultura, para homenagear os imigrantes italianos lá no sul. E, enfim, tenho muitos amigos lá, com muito carinho. Fiquei morando em Criciúma de 91 a 97. Aí voltei para Criciúma e concluí
voltei para Criciúma nesse período e morei até 2014. Antes de 2014 tive algumas experiências, depois de formado, pessoais e profissionais bastante importantes. Fui conselheiro do CREA de Santa Catarina durante 4 anos. Também tive a minha empresa de 2003 até 2007. Aí naquele período a gente acabou optando por trabalhar só como profissional liberal. Tive a oportunidade de viajar pelo Brasil todo e trabalhei em 10 estados da federação. Não apenas um final de semana, trabalhar coisa assim, casos de ficar 30, 40, 50 dias trabalhando, então conheço o Brasil como poucos. Em 2014 tive a oportunidade e até era um projeto de vida meu, eu morar numa cidade onde eu pudesse dormir em casa, ter uma família, uma coisa tão sonhada, e apareceu a oportunidade de vir para Navegantes, e eu não pensei 2 vezes para vir para Navegantes. Navegantes é uma cidade espetacular no meu modo de ver, uma das cidades que tem as maiores potencialidades do Brasil, quiçá de algumas regiões do mundo, e um povo fantástico, uma miscigenação de raça espetacular. Aqui nós temos pessoas de todas as vertentes, e isso faz com que a gente, se trabalhar com bastante inteligência, congregar essas pessoas num sentido positivo, nós conseguimos coisas fantásticas, resultados maravilhosos. Foram muitas passagens pela nossa vida, mas eu costumo dizer que, como a gente teve assim um berço muito rigoroso do ponto de vista da educação, muita disciplina, então eu posso dizer que, graças a Deus, não tem nada, absolutamente nada que nos desabone com o nosso passado. Não somos perfeitos, como ninguém tivemos erros, mas nunca com a pretensão de prejudicar qualquer pessoa. Então sempre lutamos por aquilo que a gente acredita, e daqui não é diferente. Eu sou profissional analista, engenheiro analista da Fundação do Meio Ambiente aqui da nossa cidade. A gente, nesse período de 5 anos, teve a oportunidade de conhecer muita gente aqui da cidade, mas eu tive uma coisa bastante importante, conhecer bem a cidade. E, sinceramente, eu conheço Navegantes como poucos. Eu já estive, senhoras e senhores, em todas as ruas da cidade. E eu até brinco com os colegas meus que são engenheiro, arquiteto, enfim, essas profissões da tecnologia, e eles concordam comigo, porque quando a gente vai num determinado local, numa rua ou numa praça ou em qualquer lugar público, a gente tem uma visão um pouco diferente das pessoas comuns. A gente consegue visualizar situações que não estão de acordo com o que pode ser, e também a gente vê possibilidades de grande melhoria, né? Nesse aspecto, eu imagino que a gente pode contribuir bastante aqui com a cidade, colaborar para que muita coisa que Navegantes precisa e merece de grandes transformações. Por isso que a gente tem um grande projeto, não é um projeto de poder, é um projeto de governo, e eu fui convidado para fazer parte desse projeto, e sou sou um pequeno colaborador. Os principais estão ao meu lado nesse momento, e eu acredito muito neles. Acredito em suas capacidades, em suas formações, no seu poder especialmente na parte do coração dessa gente aqui. Sinceramente, em poucos meses a gente se apaixona por eles. Assim, são pessoas que eu convido para vir na minha casa, porque eu falei isso antes da live aqui, ó. A gente convida pessoas que a gente tem muito carinho, e realmente tem muito carinho por eles. Falar um pouco mais de mim, das minhas experiências, um pouco é difícil falar da gente. Essa que é a grande verdade, porque a gente, de alguma forma, pode ser até suspeito do que está falando. De toda forma,
Se alguma pessoa, por exemplo, queira conversar pessoalmente conosco, e isso está acontecendo, nos chama. Hoje as mídias sociais permitem assim um contato muito rápido, muito objetivo, e a gente vai até vocês. É só a gente fazer uma programação aqui, e com certeza vamos conversar com as pessoas e aí levar todos esses pensamentos que a gente tem para que melhore a vida das pessoas em Navegantes. Se cada um fazer der a sua contribuição, a cidade vai ser melhor, vai ser mais segura, e se a cidade ganha, todo mundo ganha. Ganha o empresário, ganha o trabalhador, ganha as crianças com segurança, com qualidade de vida, ganha os profissionais liberais, ganha o funcionário público. É um ganha-ganha, na verdade. E se a coisa não vai bem, todo mundo perde. E, lamentavelmente, a gente, nos últimos anos, tem visto coisas que, sinceramente, nós vamos evitar de falar esse tipo de situação. Nós vamos pensar para frente, temos uma agenda positivista, nada de ficar, não vamos falar o nome de nenhum adversário, vamos falar o nome dos nossos colegas, candidato a vereador, e de maneira muito especial o nosso candidato a prefeito, professor Elvis, e a professora Laura. É possível que vocês façam alguma intervenção aqui, fazendo perguntas para a gente, e a gente possa responder. Eu, assim, pedi ao Marcelo, que está coordenando todo o trabalho aqui, e agradeço, Marcelo, a tua colaboração aí, a tua disponibilidade conosco. E eu queria falar um pouquinho mais do meu pai e da minha mãe, porque se você fala de onde que a fruta caiu, você já tem uma ideia Primeiro eu vou falar rapidamente do meu pai. Meu pai é uma pessoa que é surdo-mudo, mas uma pessoa assim, já falecido ambos, né? Mas uma pessoa assim que me espelhava muito. Uma pessoa muito correta, muito trabalhador e muito inteligente. Tinha reflexos assim extraordinários. O Marcelo está preparando um trabalho para a gente, ele me pediu, descreva o teu pai, o que teu pai fazia. Eu disse para ele, meu pai era uma pessoa multiuso, né? Ele fazia de tudo, não tinha que ele não tivesse capacidade de fazer e desenvolver. Então, para resumir, eu coloquei para ele, meu pai era um pai de família, um agricultor e um inventor. E aí até brinquei com ele, porque meu pai construiu um avião entre 1946 e 1948. E ele voou com esse avião que ele construiu, com a ajuda de um madeireiro da época, o Freitgar, um alemão lá que tinha uma madeireira lá onde eu nasci. E ele fez esse avião e voou por 40 metros. E aí o pessoal começou a brincar com ele, abusar, e como ele era surdo-mudo, ele ficou nervoso e abandonou tudo, nunca mais se machucou também, quando caiu naturalmente, né? Enfim, mas sempre assim, ó, nunca deixou faltar nada para os filhos. Somos em 7 irmãos, 5 homens e 2 mulheres. Aliás, um beijo para os meus irmãos que estão assistindo. Um deles, infelizmente, já se foi, mas os outros estão aí. E da minha mãe. Até falei para eles que quando chegasse a falar um pouquinho da minha mãe, não sei se eu ia suportar, mas enfim. Uma mulher maravilhosa que teve que criar os filhos. Ela que foi assim, que educava mais a gente, porque o pai se relacionava através de sinais conosco. E, nossa, uma mulher assim, espetacular. Eu tenho tanta saudade que, enfim, mulher do lar, agricultora, com a sensibilidade que só as mulheres têm. O homem não consegue ter essa situação. Por isso que eu digo que nós temos não apenas o melhor candidato a prefeito, o mais preparado, o mais qualificado, nós temos também uma grande mulher candidata a vice que faz um casamento perfeito na política. A Laura, eu conheço ela há 6 meses apenas, mas nesse período, ainda que um pouco nós falamos virtualmente aqui nas nossas reuniões, mas a gente percebe. E agora, nesses últimos dias que a gente começou a conversar com as pessoas, acompanhando, Laura, assim, quando você conversa com as pessoas com a naturalidade, assim, olha, sinceramente, eu já participei de muitas campanhas políticas. Eu participo de política desde 1982, para vocês terem uma ideia. Inclusive já fui candidato em 3 oportunidades
E na primeira, em 1996, era muito jovem, lá em Treviso. Um abraço pessoal de Treviso. Aí eu empatei a eleição e o que definiu a pessoa que assumiu lá o legislativo foi a idade, como eu era mais novo, né? Enfim, mas não guardo assim nenhum, nossa, só alegria de lá. E enfim, e a eleição mais importante minha foi em 2010, quando fui candidato a deputado federal por Santa Catarina. Naquele momento eu já era conselheiro do CREA de Santa Catarina e fui votado em 144 municípios, mais do que muitos deputados eleitos. Naturalmente que não foi o suficiente, mas na minha coligação, no universo de 27 candidatos, eu fiquei em 11º. E tenho aí o meu diploma aí de suplente de deputado federal de 2010. E no universo de 170 candidatos em 2010 a deputado federal, eu fiquei na posição 72. Então não foi uma votação expressiva, mas não foi medíocre, foi uma votação assim mediana. E sempre digo aos meus amigos da área dos engenheiros, especialmente os arquitetos, de maneira os técnicos, porque naquele momento a gente tinha essa relação, por isso tive uma votação tão assim espalhada no estado, né, que votaram e trabalharam para mim os meus amigos e os amigos dos meus amigos. Então foi uma experiência maravilhosa. Só que naquele momento, Elvis, eu prometi que nunca mais eu participaria de política, porque eu vi muita coisa desagradável, vou ser muito sincero com vocês, dentro do próprio partido que eu participava. Mas, aí agora revendo aí, a gente viajou muito, conhece muitos lugares e muitas histórias, e muitas administrações boas também, porque se uma administração é boa, ela transforma o local. E aí eu, especialmente com a eleição agora, a última do Bolsonaro, me fez repensar essa situação. Por que não? Se eu entendo que eu posso contribuir com a sociedade, por que eu vou deixar de participar, se eu gosto? Então eu revi essa situação e fui convidado, eu tive uma reunião aqui no mês antes da pandemia com o professor Elvis, aqui na minha casa. Ele me convidou para participar do processo, naquela oportunidade não era nem como candidato, era para participar realmente do projeto que eles tinham aqui já de mais de um ano, que estavam trabalhando em cima desse projeto. E depois eu fui apresentado ao Leandro e a Laura e a todos os colegas do partido. Quero deixar aqui um grande abraço para todo mundo aqui do projeto, do partido, do PRTB de Navegantes, e dizer que a gente está formando uma família, e uma família, quando se une, não há quem possa. Nós vamos vencer essas eleições, vamos colocar vereadores, estou falando no plural, no legislativo, e o professor Elvis vai ser o candidato a prefeito mais votado da cidade de Navegantes. Nós vamos trabalhar dia e noite, naturalmente, com todo respeito à legislação, com todo respeito a todas as pessoas. Nós não vamos parar um segundo, de agora até o dia 15 de novembro. Vamos vencer essas eleições porque nós temos os melhores candidatos, nós temos os candidatos mais qualificados, não são profissionais de política, longe disso, é a primeira vez que a grande maioria, o único candidato que já teve a oportunidade de ser candidato no momento foi eu, os outros são todos novos, mas estão pessoas muito qualificadas, pessoas profissionais liberais, não tem ninguém aqui em busca de cargo público, longe disso. Nós temos advogados, comerciantes, dono de empresas prestadores de serviço, e assim que nós vamos nos apresentar para a sociedade de Navegantes. Gostaria agora de deixar a palavra aqui para a professora Laura, para que ela faça também alguns comentários. E eu fiquei sabendo recentemente, Laura, que o teu avô foi um dos que ajudou a emancipar essa cidade aqui, e acho que isso é bastante importante, entendeu? E está aqui uma representante digna. Esse casamento aqui, ele é o mais perfeito do ponto de vista, em todos os pontos de vista que vocês possam imaginar para uma administração municipal. Um homem jovem, professor universitário, até brinco com ele, que ele forma profissionais e ele tem uma responsabilidade maior do que os próprios profissionais que ele forma, porque ele, além de formar, ele tem que dar o exemplo para esses profissionais. E a professora Laura, uma senhora, uma moça daqui de Navegantes. Então, é isso que nós precisamos nos unirmos, pessoas que, ainda que muitas pessoas vieram de fora, como eu, mas se nós somarmos, a cidade só tem a ganhar.
Se nós dividirmos, a cidade só tem a perder. Portanto, vamos somar, vamos junto nessa caminhada. Convoco a cada um de vocês para que participem conosco, intervenham aqui na nossa campanha. Vocês têm total liberdade de fazer qualquer manifestação, ainda que ela não seja nos favoreça, ou não seja favorável. Nós vamos tentar esclarecer, tentar dar o retorno que vocês merecem. Não vai faltar disposição nossa em nenhum momento. Nós vamos trabalhar, como eu falei, dia e noite e vamos fazer a melhor administração que já houve na história de Navegantes. Não tenho dúvida nenhuma. Hoje é o primeiro dia, não é empolgação, não. Nós temos muito senso de responsabilidade com a cidade. Paulo, tem bastante gente assistindo aí, comentando. Queria dar um alô para a Ali Fernanda, para o Jean Costa, Alves Souza, Luiz Dias, Euclides Miranda, Felipe Vieira, Michele Seara, Leandro Silva, Luiz Carlos Machado, Edgar José Orix, Milena Cássia, Andréia Builo, para o Eloir e para o Marcos Moraes. E agora a gente passa a palavra então para a professora Laura, candidata a vice-prefeita. Por favor, dê suas boas-vindas. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui, né? Aqui na casa do nosso candidato, né? Acabou o pré. A gente ficou tanto tempo com esse pré que agora para largar essa palavrinha aí é complicado. Com o nosso candidato a vereador, o engenheiro Paulo, e com o nosso candidato a prefeito, o professor Elvis, né? É um prazer estar aqui conversando com todo mundo, né? A live é uma maneira bem informal de se comunicar. Eu gosto muito desse tipo de comunicação. Respondendo ali a tua questão, né, Paulo, sobre o meu avô. Sim, o meu avô, quem é daqui de Navegantes, que tem mais idade, conheceu, ou pelo menos ouviu falar, sim, né, o seu Francisco Marcelino Vieira, o seu Chiquinho Fernandes, né, quem não era Fernandes, mas ficou com esse nome, né, era Vieira, mas ficou com Fernandes ali no nome. O seu Chiquinho Fernandes foi, sim, participou daquela comissão de participação da cidade de Navegantes, e eu me sinto muito orgulhosa por isso, né. Isso não torna ninguém melhor ou pior, não é essa questão, mas a gente tem na nossa família, né, eu tenho na minha família essa referência de dignidade, de caráter, né, de pessoas sérias, e isso vem de muito tempo, né, através do meu avô, da minha avó, da minha mãe, né, do meu pai, enfim, a gente tem aí uma referência muito boa. E nesse caminho entre o meu avô e eu, não houve talvez nem interesse em nenhum outro membro da família de participar desse processo mais ativamente, né? Acho que nunca ninguém se interessou. A gente sempre teve as voltas assim com as campanhas, né? Porque a cidade de Navegantes hoje estamos com mais de 80 mil habitantes, mas era uma coisinha de nada, né? Era uma cidadezinha pequena, então a campanha política, a eleição era um evento, né? Era quase que uma festa, vamos dizer assim, né? Não tinha tantas regras como hoje, né? Não tinha uma legislação eleitoral tão restrita, enfim. Era mais festa mesmo. E a gente sempre teve, sim, as voltas se posicionando de alguma maneira, né? Isso eu acho muito importante. A gente se posicionar, a gente se colocar, né? Não ficar em cima do muro. A gente escolhe um lado e olha pra frente, vai nele, acreditando que é o melhor, né? Por isso que a gente está aqui hoje, né? Então, nesse meio de caminho, não teve ninguém com interesse por se candidatar. E nesse ano, nessa eleição, na verdade, no ano passado, a gente iniciou um projeto pensando nas eleições de 2020, pensando na prefeitura, um pouco frustrado, decepcionado com a gente como cidadão, com o que a gente tem vivido, né, na cidade, no país, enfim. E vimos no país, sim, em 2018, uma mudança bastante significativa do comportamento do eleitor brasileiro, né? O eleitor brasileiro, ele está se posicionando mais, ele está buscando mais informação, ele está na rede social, ele está acompanhando, pelo menos uma parte, né? O seu político ali, a pessoa que ele elegeu, ele está acompanhando
o Congresso, ele está acompanhando o dia a dia da política, sim, isso não é falácia, a gente consegue observar isso na rede social e nas próprias conversas assim, nossas do dia a dia, né? A política está muito presente e que bom que está. Que bom que está, porque é uma maneira da gente se reeducar politicamente. A gente merece isso, a gente precisa disso. Né? As transformações acontecem pela mão da sociedade. Né? Ninguém faz nada sozinho. Então a população precisa participar bastante ativamente desse processo, né? Sugerir, ajudar, enfim. E aí a gente, pensando nisso, nessa insatisfação, resolveu elaborar um projeto, convidar o Elvis, né? Conhecemos o Elvis um pouco melhor através de um outro amigo em comum, dando uma palestra, trabalhando, né? Um cara trabalhador. E achamos que o Elvis tem sim muito conhecimento, já tem uma bagagem, apesar da idade, né? Da pouca idade, vamos dizer assim, 38 anos, é um cara jovem, mas é isso que a gente precisa, pessoal. A gente precisa de pessoas jovens, de pessoa com energia, de pessoa, claro, com conhecimento, mas com caráter, com honestidade, com disposição para trabalhar, com visão de administração, né? Então, enxergamos no Elvis um representante à altura do que a gente desejava, certo? E iniciamos ali a conversa com ele, chamamos ele para conversar e ele recebeu aquilo ali com muita alegria, né? Se colocou à disposição, sim, se colocou à disposição, porque hoje a gente tem uma situação bastante difícil, não é qualquer pessoa que deseja isso, deseja participar disso tão assim na linha de frente, né? Porque sabe dos problemas que vai encontrar. Se a gente tem uma cidade da qual tudo que a gente ouve é reclamação, é claro que a pessoa que entrar lá tem muitos problemas para resolver. Mas não adianta só a gente ficar reclamando, né? A gente precisa participar de alguma maneira. Afinal de contas, é a nossa cidade, é a nossa vida, é a vida dos nossos filhos, aí um futuro, né? Que futuro, para onde que a gente está caminhando? O que a gente quer, né? Que mudança é essa que a gente quer? E a gente quer mesmo mudar, de verdade? Porque se a gente quer, a gente tem que ter coragem, né, para fazer isso e tentar. Enfim, convidamos o Elvis, começamos a elaborar um projeto, pessoas foram acreditando nesse projeto, foram se aproximando do grupo, pessoas também de caráter, trabalhadoras, idôneas, né, e indignadas também com a situação da cidade, assim como qualquer outro cidadão. Não é porque nós estamos hoje do lado de cá concorrendo a um cargo eletivo que a gente deixou de ser cidadão. Continuamos da mesma forma, ainda indignados, pagando os nossos impostos e não tendo o retorno que a gente merece, né? Então, montamos o projeto e fomos trabalhar, fomos conversar com as pessoas, fomos convidar as pessoas, né, para participar. E elas vieram, prontamente elas vieram. Eu tô achando isso maravilhoso, eu tô achando assim maravilhoso. Nós temos 209 candidatos a vereador em Navegantes, né? Acho que é isso, né? Bastante. Mais ou menos isso. Aproximadamente 200 candidatos. Eu acho isso maravilhoso, gente. Pessoas que estão querendo mudança, que não estão conformadas com aquelas que estavam lá as representando, porque a gente escolheu alguém há 4 anos atrás e a gente não está satisfeito. Então a gente precisa mudar. E essas pessoas não só querem a mudança, como se colocaram à disposição para fazer a mudança. E isso é muito importante, ter coragem, tá? E aí a gente está nessa caminhada. Formamos o nosso grupo, né? O grupo praticamente é o mesmo, houve alguma alteração no meio do caminho, né? Uns partiram, outros chegaram. E tudo foi para amadurecimento, crescimento e melhoramento desse projeto, né? Hoje a gente fez a nossa... Hoje não, a gente fez a nossa convenção já no dia que foi permitida a abertura ali para as convenções. A gente já sabia o que queria, desde o início sabíamos o que queríamos, tinha, né, a convicção de que era aquilo ali. E fizemos algumas conversas, sim, mas resolvemos dentro do nosso grupo, com as pessoas que estavam conosco há 1 ano, que o melhor caminho era esse que a gente está trilhando agora, né? De virmos sozinhos, 2 candidatos de dentro do partido,
uma mulher, uma professora, uma mãe, uma dona de casa, uma pessoa comum, e um professor universitário, pai de família, um trabalhador também, né, dedicado, é professor aqui, trabalha na Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú também, não pôde se afastar porque, né, precisa desse trabalho para sobreviver. Então a gente achou que esse era o melhor caminho e definimos isso quando disseram pode definir, está aberta a convenção, nós oficializamos isso, oficializamos os pré-candidatos a vereador, fechamos o nosso registro de candidatura redondinho, porque sabíamos desde o princípio que a gente queria, né? Acho que isso é importante, muito importante a gente observar isso. E estamos aqui hoje, fizemos uma visita espetacular hoje no bairro São Pedro, muito legal, muito bem recebidos pela comunidade ali do Pontal, que é um bairro onde Navegantes começou, né? Começamos ali no bairro São Pedro, e é um bairro que, de coração, gente, tem ficado bastante à margem das políticas públicas do município. Então, a gente começou por lá, e foi até um pedido meu, né, Elvis, né, vamos começar pelo Pontal, é onde o Elvis mora, né? Para quem não sabe, o Elvis mora no Pontal, é morador de Navegantes, é trabalhador de Navegantes, porque trabalha na Faculdade de Sinergia, né? A esposa do Elvis também é de Navegantes. E vamos começar por ali, que é o teu bairro, né? E assim a gente fez, nos reunimos, cada um contribuiu da forma que podia e fomos para a rua conversar com as pessoas, ouvir as pessoas e conhecer mais profundamente as necessidades, né? Então eu estou muito feliz pela experiência, independente de resultado, né? Claro que a gente acredita que, assim como os outros, que o nosso projeto é o melhor, mas a gente, independente de resultado, quer o melhor para a cidade, né? E que quem sente naquela cadeira realmente faça pela cidade. A gente está aqui para criticar quando for preciso, para contribuir quando for preciso. Para receber críticas, se for o caso. E óbvio, para receber críticas e sugestões também, perfeito. Porque a gente não é perfeito, como o Elvis falou, né? Ninguém é perfeito. Mas a gente está tentando, gente. A gente está muito feliz de estar aqui. Uma boa noite, um obrigado para o grupo ali do PRTB, para os amigos que têm se manifestado, que têm procurado, que têm, né, dito, olha, Laura, que legal, que corajosa, né? E para aqueles que dizem não vai, não se mete nisso, não, né? Gente, vamos sim, vamos para dentro, vamos tentar mudar. A gente precisa passar por esse processo. Passa aí a palavra para vocês. Muito bem. Você me dá 2 minutos, Marcelo? 2 segundos, vamos lá. 2 segundos. Não, é assim, vontade, a live é sua, Paulo. Você está em casa. Tá em casa. Eu queria falar primeiro, voltar um assunto da minha mãe, para contar uma história bem rápida para vocês. Quando eu era criança, assim, adolescente, existia em Campos Novos um locutor de rádio chamado Salvador dos Santos. Esse Salvador dos Santos, que era uma pessoa maravilhosa, ele foi convidado para trabalhar na televisão. Então ele veio para trabalhar na televisão, TV Coligadas de Blumenau. E era a televisão que nós assistíamos lá quando morávamos em Monte Carlo. E daí a minha mãe dizia, eu quero um filho assim, um filho que se apresente ali na televisão. E ela falava para mim, né? Daí eu falava, mamãe, eu não tenho essa habilidade, mas eu sempre ficava pensando. Então, os primeiros dinheirinhos que eu consegui com o meu trabalho, eu comprei uma máquina fotográfica. Naquela época não existia, nem se pensava em filmadora assim, só mesmo as de televisão, né? E depois, eu me lembro em Criciúma, em 1990, eu vendi um carro, um Corcel 2, para comprar para o Barzão, um abraço Barzão, para poder comprar uma filmadora. E aí, em 1990, fiz isso. Para mim, eu não podia me apresentar assim, já chegou aí, mas eu podia pelo menos filmar pessoas. Eu tenho imagens espetaculares de pessoas que se foram, mas que continuam no coração da gente, assim, de cenas maravilhosas em todos os lugares que eu fui. Eu consegui captar imagens, assim, é um negócio para mim, não tem preço. E daí eu queria, contando essa história da minha mãe, que ela queria que eu fosse igual o Salvador dos Santos, e se um dia o Salvador dos Santos chegasse a mensagem para ele, sabe que de alguma forma ele me inspirou a esse desafio para responder a minha mãe como ela gostaria que eu fosse.
E hoje, eu não sei, mas eu tô realizando, porque aqui nós estamos online, tem gente aqui do mundo inteiro nos assistindo nesse momento. E também gostaria de lembrar que nós vamos ter todos os domingos, às 20 horas, uma live com temas distintos, cada um com um tema específico. Hoje é um tema de apresentação, hoje é uma coisa assim, um pouco mais light, né? E essa é uma das situações da intervenção. Eu já gastei mais de 1 minuto que eu estava me propondo. E a outra é para falar um pouco também aqui da minha família, que quando eu comecei a falar, eu sou um homem casado, muito bem casado, e tenho 2 filhos, 2 meninos, com a Kelly, sou casado naturalmente, e tenho 2 meninos, o Paulo Filho e o Arthur. O Paulo Filho tem 11 anos e o Arthur tem 3 anos. Então, assim, família é um negócio que marca, a gente transforma a vida da gente e é tudo de bom. Eu fico muito feliz, muito agradecido a Deus, porque Ele é muito generoso comigo em muitas coisas, mas especialmente na família. Marcelo, obrigado por esse tempo. Muito bem. Esse é o engenheiro Paulo, candidato a vereador por Navegantes, número 28028. E a gente ouviu também a professora Laura, candidata a vice, número 28. E agora a gente passa a bola para ele, para o mestre. Gente, compartilha essa live. Navegantes precisa conhecer todo mundo, inclusive o Elvis, o Paulo e a Laura. Muito bem. Professor, quero 3 coisas do amigo. As suas boas-vindas, uma fala sua sobre o contexto da história, como que nós chegamos até esta mesa, até aqui. E qual a importância da gente ter um vereador com a qualificação do engenheiro Paulo? Maravilha. Boa noite a todos. Boa noite a todos os internautas que estão nos acompanhando aqui na live do nosso candidato a vereador, engenheiro Paulo Esquisato. Brigou comigo que colocou o nome dele, coloquei o nome completo, mas acontece, né, Paulo? Detalhes. Só detalhes. Detalhes que acontecem. Boa noite, Paulo. Obrigado pelo convite. Parabéns pela iniciativa da live. Parabéns por ter se colocado à disposição como candidato a vereador pela cidade de Navegantes, cidade que você escolheu para viver, escolheu para constituir sua família e que tenho certeza que vai lutar por ela. Assim como aconteceu comigo, né, que também escolhi a cidade de Navegantes, tive meu primeiro contato oficial foi por motivo de trabalho, justamente para trabalhar na Faculdade de Sinergia, e aqui estou desde então, desde 2006, trabalhando em Navegantes, e felizmente foi justamente esse trabalho que me trouxe a minha família, né, que também me considero muito bem casado, né, com a Caroline. Somos pais da Alice, navegantina, com certeza nasceu em Balneário Camboriú por questão do plano de saúde, né? A Carol trabalha lá na Líria. Meu Arthur também é Dengo, meu filho mais novo. Mas nasceu e no dia seguinte já estava aqui, no dia depois já estava aqui, já atravessou a vala e veio aqui se acomodar no Pontal, né? Então ela... Pontaleirinha. Ela é pontaleirinha. Com muito orgulho. Infelizmente eu fico um pouco envergonhado assim de dizer que sou pontaleiro porque não nasci, então não tem isso, mas a minha filha tenho certeza que vai se orgulhar. Pontal. Exatamente. Na veia. Mas enfim, com muito respeito, né, com muito carinho. Laura, é bom estar com você nessa caminhada, muito respeito, admiração. Como o Paulo falou no começo, você poderia tranquilamente ser a prefeita. Não poderia. Poderia. E eu acho que essa é a questão, né? Acho que é essa a questão. Prefeito e vice, ambos devem ter plenas condições de serem prefeitos. Eu acho que essa é uma questão chave. Porque na ausência do prefeito, quem assume é o vice. Então não é uma questão só de coligação, de partidos, porque a gente não sabe o que pode acontecer depois. Mas a gente realmente precisa ter uma parceria, né? E eu estou muito orgulhoso, sou honrado de poder contar contigo, contar com a sua confiança de sua família, tá? Marcelo, parabéns, né, pela iniciativa e por estar aí apoiando o projeto. As boas-vindas, eu acredito que já posso encerrar por aqui, né? Até porque já foi uma boas-vindas bem extensas, mas de coração eu agradeço a todos que estão apoiando, a todos que estão participando, a todos que estão se envolvendo.
porque, como a Laura comentou, é uma necessidade, a gente precisa dar cara a tapa, a gente precisa participar, a gente precisa se envolver, e não é por causa de nós, mas por causa da cidade. Eu costumo dizer, não é uma questão de ser servido, a gente precisa mudar esse contexto. Quem se coloca à disposição precisa muito mais servir. O ponto de partida é esse. Me ajuda, Marcelo, segunda... O contexto já foi. Acho que o contexto ainda ele é muito mais amplo. Se você me permitir apenas uma questão. Nós escolhemos estar aqui em Navegantes e neste momento nós nos colocamos à disposição da população, cientes da dificuldade, cientes desse contexto, que é um contexto histórico, um contexto às vezes carregado, e carregado com todo o respeito e cuidado, às vezes um carregamento negativo, né? Que ao invés de nos abrir um horizonte de possibilidades, e a gente não nega todas as conquistas, até porque se nós chegamos até aqui, é porque algo foi construído. A questão é, para onde vamos? Que caminhos nós queremos? Qual é esse futuro que nos espera? E, sinceramente, às vezes a gente olha para esse futuro, a gente faz esse esforço, Paulo, de às vezes visualizar um pouquinho para frente, e a nossa realidade não nos motiva a acreditar que talvez com esse contexto, com esse cenário, nós teremos boas perspectivas. Esse é um dos motivos, inclusive, que nos faz hoje estar aqui, dando a cara a tapa, sendo colocado às vezes no mesmo balaio, com todo o respeito e cuidado. É claro, nós escolhemos isso, nós nos colocamos à disposição e sabemos que temos que encarar, independente de como for, a gente precisa encarar essa situação e essas abordagens, mas o mal vai repousar. Frase não é minha, são contextos já comuns. O mal não repousa, ele não tira férias, e ele vai se aproveitar enquanto o bem estiver repousando. Então nós precisamos pensar efetivamente nisso. Enquanto o bem, as pessoas de bem estiverem tranquilas, acomodadas e acreditando que não é com elas, ou que elas não vão conseguir interferir, o mal, as más intenções vão tomar conta. E a terceira... Qual a importância de termos um vereador com a qualificação do engenheiro Paulo? Lembrando que uma das principais funções do vereador é a fiscalização das ações do executivo. Pois bem, primeiro que eu já fiquei com uma inveja muito positiva do currículo dele. Não é verdade? Que o currículo, sinceramente, o currículo do Paulo, exemplar. Ele falou uma coisa importante. Nós não somos perfeitos, e eu falo muito isso. Ninguém é perfeito, às vezes a gente erra, mas a questão é a intenção, de nunca querer fazer o mal a alguém. E nós estamos falando de poder legislativo. Eu tenho toda uma série de elementos para falar especificamente sobre o poder executivo, mas especificamente sobre o poder legislativo é onde talvez nós encontramos boa parte das dificuldades para o progresso da cidade. Todo mundo sabe, o executivo não anda sozinho. Para muitos elementos, para muitas questões, depende do legislativo por questão de regulamentação. A diferença, uma das diferenças, né, entre o poder público e o poder privado, é que no poder público, tudo que pode ser feito, para que tudo possa ser feito, tem que obedecer vários princípios. Um deles é da legalidade. Ou seja, cada ação que o executivo toma precisa passar por uma questão legal. E eu estou falando de legislação, de regulamentação, de resoluções, de portarias. E a legislação especificamente passa pelo poder legislativo. E elaborar leis
que muitos dizem que às vezes pode não ser tão importante quanto a fiscalização, eu digo, a elaboração das leis, o conhecimento técnico, o conhecimento de todo um contexto político, econômico, social, natural, ele requer pessoas qualificadas, ele requer pessoas, vereadores com conhecimento. Óbvio, esse processo ele é aberto, ele permite que todos participem, né, Paulo? Ele permite que todos participem, mas cabe justamente à população ter um filtro adequado em sua escolha. E um desses filtros, a gente precisa realmente considerar, entre vários outros, um desses filtros passa pela qualificação, passa pelo currículo. Então, é justamente na Câmara de Vereadores onde nós temos lá, é a Casa do Povo, né? Mas essa Casa do Povo também precisa ser qualificada. E acredito, sinceramente, Marcelo, como você fez a pergunta, que é muito importante sim para a cidade ter candidatos a vereador com qualificações como a do Paulo, com experiências como a do Paulo, assim como outras características, mas agrega e muito. Então, sinceramente, agora eu vou fazer, Paulo, vou chegar ao início, né, para encerrar minha fala. Que bom que está se colocando à disposição. Que bom que está saindo da sua zona de conforto. O Paulo foi um que disse, não quero mais saber de política, não quero mais se envolver, mas a consciência não tem como. A gente que é de bem, a consciência bate e não tem como fugir. Porque o futuro depende das nossas escolhas, depende das nossas ações, depende das nossas atitudes. Então, eu acredito sinceramente que quem ganha é a cidade e a cidade sempre será grata pela tua disponibilidade, Paulo. Marcelo, devolvo a palavra. Muito bem, professor Alves, estamos chegando... Professor Elvis. Estamos chegando a 50 minutos da nossa live. Vamos caminhar aqui para o nosso finalmente. E queremos lembrar a todos que essa live vai ser semanal, vai acontecer todos os domingos, até o dia da eleição, às 20 horas. Se não me engano, tem um dia, né, Paulo, que não é domingo, por causa de alguma questão pessoal tua, né? Mas acompanhe nas redes sociais que a gente estará divulgando os temas, os convidados e as datas com precisão. Paulo, a palavra é tua, parte para os teus finalmente. Estamos só começando a caminhada. Mas, Marcelo, tá tão gostoso aqui de falar com as pessoas. E aí eu fico me lembrando da história da minha mãe, né, que queria que eu fosse um âncora de jornal, como o Salvador dos Santos foi um grande âncora para o estado de Santa Catarina. E agora eu estou me sentindo na pele dele. Assim, William Bonner? Não, acho que... Mesmo, professor. De qualquer forma, nós ficaríamos aqui falando de Navegantes, a cidade que eu escolhi para viver, a cidade que eu quero findar os meus dias e que sejam muito duradouros. Eu acredito que a evolução do ser humano, cada dia assim, existe uma progressão muito grande do ponto de vista científico e também as pessoas estão se cuidando mais e com certeza nós todos aqui, se Deus quiser, vamos passar longe de 100 anos. Né? Eu acredito nisso, porque a gente tem uma alimentação saudável e se cuida mesmo e um pouco regrado, né? Mas de coração, eu quero agradecer assim a cada um que participou, direto ou indiretamente. Quero lembrar que eu não consigo aqui responder, eu não tenho essa habilidade. Quem sabe as próximas lives a gente vai conseguir responder de pronto aqui, online, para as pessoas. Mas eu consegui acompanhar muitas pessoas aqui que eu conheço que se manifestaram aqui na tela do meu computador. E me perdoe, não consigo responder, mas vocês vão receber a resposta assim oportunamente. Quem sabe hoje ainda alguns e amanhã, durante a semana, eu consigo responder a todos aqui. Mas eu estou muito feliz de fazer parte dessa família PRTB Navegantes, onde nós temos um líder maior no Brasil, que é o nosso vice-presidente da República.
E aí vai ser muito importante para Navegantes ter o Elvis e a Laura administrando a cidade de Navegantes, porque o governo federal pode participar de várias ações fundamentais aqui para a cidade. E nós vamos falar dessas ações ao longo das nossas campanhas. Gostaria de convidá-los para já para o próximo domingo, às 8 horas da noite, nós vamos falar de um tema importantíssimo. Nós vamos falar de um projeto de abastecimento de água para Navegantes, um projeto autônomo, com captação lá no Rio Luiz Alves, na Ponte do Garovinha. Esse projeto já existe e é um projeto nosso, então a gente já vem trabalhando por isso há um bom tempo, e se Deus quiser, o Elvis e a Laura, me permito falar assim, professores, assumiram esse compromisso da gente levar adiante esse projeto, porque ele é muito bom em todos os aspectos, mas na semana que vem a gente vai detalhar e vocês vão poder participar conosco. Nós vamos apresentar assim, alguns dados, alguns números que vocês vão ficar assustados. E, enfim, quero convidar todos que já no próximo domingo, esse vai ser o tema Sistema de Abastecimento da Água de Navegantes. Dia 4. Domingo, dia 4 de outubro, né? Às 8 horas da noite, 20 horas. Então, como eu disse, estou muito, muito feliz. Me sinto muito bem preparado. A questão de ser eleito ou não vai estar na tua mão. Você que é o eleitor, você que vai definir em quem você vai votar, em quem o teu coração mandar, em quem você entender que tem capacidade suficiente. A Laura colocou que nós temos mais de 200 candidatos aqui. Então você vai ter opção, não vai te faltar. E eu, sinceramente, estou sendo muito bem recebido. Assim, é surpreendente, Laura. Eu já participei de, assim, como eu já falei, de 3 eleições e eu nunca tive a receptividade como eu estou tendo em Navegantes. Sinceramente, olha, é impressionante. Eu não sei qual que vai ser o resultado, mas eu estou muito confiante. Eu conheço formadores de opinião, líderes que eu tenho conversado aqui na cidade e, nossa, eles têm assim, diz, Paulo, segue em frente, não abandona, vai lá que vai tudo dar certo, nós vamos falar aos nossos amigos, vamos levar o teu nome. Isso nos motiva, nos dá assim, aquele ânimo, aquela energia para você amanhecer. Eu acordo cedo aqui, ó, 5h30, 6 horas da manhã, estou acordando, preparando material por dia e durmo tarde. Vai ser assim até no último dia. E vai ser assim em janeiro, se Deus quiser, ou em fevereiro, quando assumirmos aí, se nós formos vencedores, se a sociedade entender dessa forma, não vai ter hora, eu sempre digo para meus amigos, sempre disse, e aí os meus colegas agrimensores podem afirmar isso para vocês, durante a minha profissão, já de 20 anos, eu sempre atendi todo mundo a qualquer hora, não entende? Claro que chega lá 11 horas da noite, ele desliga o celular, mas teve época que nem isso fazia. O pessoal às vezes ligava, Paulo, preciso de uma informação aí, preciso do equipamento, preciso tirar uma dúvida. Nunca, graças a Deus, nós sempre temos uma ótima relação com todos os profissionais, os colegas profissionais. Então, olha, gostaria que isso se prolongasse muito, porque Navegantes tem muito, mas muita coisa para ser feita. É claro que o vereador tem limitações, mas um vereador que tem boa vontade, ele vai muito além da sua prerrogativa legal. Ele vai buscar, vai intervir, vai participar dos conselhos, vai participar de atrair investimentos para a cidade, e isso tudo se soma. Então, tenho certeza que uma pessoa que se dispõe a fazer isso, que não tem preguiça, que não tem má vontade, consegue fazer. É só dar essa oportunidade. E eu estou me propondo, estou pedindo para você, eleitor, uma oportunidade. Se você entender que a gente merece, 28 para vereador, simples assim. E para prefeito 28, professor Elvis e professora Laura de Vice. Posso fazer um merchan rapidinho aí? Por favor. Pessoal, sigam a gente nas redes sociais. Nós temos a página do PRTB Navegantes, a página Elvis e Laura 28, que é uma página nova. Acessem a página no Facebook, no Instagram. Acompanhem as lives. Vamos buscar conhecimento sobre quem está se candidatando, né, a esse posto tão importante para a nossa cidade. Vamos nos informar, vamos conhecer, vamos olhar para o futuro, sem esquecer de olhar o passado também, né, das pessoas, o presente. Então vamos avaliar bem e vamos nos dedicar um pouquinho nisso, porque é o futuro
nosso, dos nossos filhos, né? O futuro da nossa cidade. Eu queria também deixar um abraço para o pessoal do bairro São Pedro, né, o famoso Pontal, que para mim é o berço cultural da cidade, além de ser praticamente quase que a origem, junto com o bairro Machados e Nossa Senhora das Graças, mas é o berço cultural da cidade. Nós temos a obrigação de fazer muito por esse bairro. E nós podemos, e a gente conhece já esses processos de transformações, de urbanização, isso eu posso participar bastante, professor. E estou à disposição. Olha, um grande abraço, pessoal. Fomos muitíssimo bem recebidos. As pessoas gostam de conversar, ouvir a gente. Isso é muito importante. E ouvir, professor, é uma das virtudes que um administrador precisa ter. E não só ouvir durante a campanha, ouvir durante todo o processo, ouvir durante toda a administração. Então é isso, professor. Por favor, fique à vontade aí e faça suas considerações, né? Muito bem. Tomei as vezes do Marcelo agora. Desculpa, Marcelo. Imagina. Gente, quero agradecer mais uma vez a todas as pessoas que estão realmente acreditando e confiando nesse projeto. Sabemos da responsabilidade, sabemos do tamanho do desafio que nos espera. Não podemos negar ou dizer que não sabíamos. Sabemos sim o quão, não só o processo é difícil, mas principalmente assumir um papel como esse. Porque nós estamos falando de vidas de pessoas. Isso nós não podemos mais deixar que todo esse processo, inclusive a gestão pública, seja encarada apenas como um negócio, como algo que beneficia um grupo específico ou pessoas específicas. Nós precisamos realmente superar isso. Nós precisamos dar um passo que vai se refletir no futuro. Então nós precisamos realmente de uma grande revolução. Nós precisamos realmente de uma mudança significativa nesse processo. Por isso eu sou muito grato a todas as pessoas que confiam, já estão confiando de que nós temos essa capacidade, temos competência, conhecimento, habilidades e atitudes para fazer essa revolução. Como o Paulo falou, estivemos lá no bairro São Pedro, conhecido pelo Pontal. Até eu quero fazer, não uma correção, mas eu sim encontrei uma pessoa que ela realmente não quis ouvir. Ela realmente, não me recebeu, ela não me ouviu, nem abriu o diálogo. E eu, em poucas palavras, eu disse a ele, eu entendo, até porque eu também tinha um pouco desse sentimento há um tempo atrás, mas respeito. Mas eu quero, e eu espero realmente que como nós demos esse passo para o processo político eleitoral, que as pessoas, se não quiser dar o passo, não tem problema, mas que não feche a porta, que não feche os ouvidos, que abra o diálogo. Nós temos pela primeira vez na cidade 9 candidatos. São muitas opções e é a oportunidade real para a cidade buscar algo realmente melhor. Não podemos dizer que não temos opções, nós temos sim opções, temos opções. A gente não vai poder simplesmente, as pessoas não deveriam talvez dizer, não tem opção, não quero, não vou buscar. Ou é tudo igual. Ou é tudo igual. Não, acho que essa é a melhor oportunidade que Navegantes está tendo em toda a sua história, com 9 candidatos, de realmente buscar e encontrar o melhor, e não o que talvez, como a gente ouviu num vídeo hoje de uma pessoa que está nos apoiando, que ela disse, felizmente agora, esse ano, a gente não vai precisar ficar entre 2 ou 3 opções e ter que escolher talvez aquele que deu a menor contribuição para a cidade. Estamos diante de um novo cenário. Então, se há algo que eu posso pedir, é que a população discuta, analise, pesquise, não só receba informação, não, porque qualquer informação que a população receber é uma informação geralmente trabalhada e desenvolvida para convencer, e não é essa a questão.
A população não pode ficar refém de apenas aquela informação que é entregue a ela. Ela precisa buscar, cada um de nós precisamos buscar a informação de cada candidato, avaliar plano de governo, chamar, como Paulo disse, chamar para conversar. Chamar para conversar, não esperar o candidato bater na porta. Nós não podemos mais ir por esse caminho. Pelo contrário, a gente precisa chamar os candidatos para conversar. Ei, meu querido, vem cá, senta aqui, vamos conversar. E não é só nesse processo eleitoral, é em toda a gestão, durante todos os 4, 8, 10, 12, enfim, para o resto da vida. É uma mudança de postura. Então, se eu peço licença para fazer esse pedido. Agradeço muito a Deus pelo que Ele está fazendo, porque até então Ele não está fechando portas, Ele não está impedindo a gente de seguir, pelo contrário, Ele está realmente escancarando as portas e deixando a gente seguir e avançar, porque é o que a gente acredita. Acreditamos realmente que esse é o caminho e a população precisa ter liberdade de escolha. Não mais ficar refém do passado. Precisamos olhar para frente, olhar para o futuro. Nós podemos mudar o futuro com uma ação ativa no presente. Esse é um dos princípios da administração ligadas ao planejamento. Que nós podemos sim alterar o futuro, mas mediante ações ativas no presente. Contem conosco, nos chamem, nos questionem, nos busquem, estamos à disposição. É muito mais servir do que ser servido, ok? 28 para revolucionar a nossa cidade. Muito bem, pessoal, vamos caminhando para a nossa finalização, batemos 1 hora de live. Lembrando que amanhã, a partir das 14 horas, na sede do partido, na rua Aníbal Gaia 217, a partir das 2 horas da tarde, teremos aí uma caminhada de todo o grupo aí para visitar a cidade. Quem puder comparecer, por favor, fique à vontade. Semana que vem, nesse mesmo horário, este mesmo bate-dia e bate-horário e bate-canal, estaremos aqui domingo, dia 4/10, às 20 horas. E o pessoal mandou perguntas, fique tranquilo, depois o Paulo vai acessar ali online e vai responder as perguntas. Perfeito, pessoal? Algo mais? Aqui é 28 e confirma, a mudança já começou. Muito bem, pessoal. Até semana que vem. Então, obrigado. E para vereador, 28028, confirma. Tchau, gente. Boa noite. Tocar musiquinha, sai fora. Nossa, que... Vocês vão ouvir muito essa música aí. Engenheiro Paulo, número 28028. E para prefeito, professor Elvis e professora Laura, número 28. Lote 28028. É o engenheiro Paulo para vereador. Lote 28028. É o engenheiro Paulo para vereador. Lote 28028. É o engenheiro Paulo para vereador. Lote 28028. É o engenheiro. Queria mandar um beijo para minhas irmãs. Tá acabando? Eu também, para as minhas. Valeu, Para pessoal. meus irmãos também, um abraço, né? E para a irmã, um beijo. Para os irmãos, um abraço.